Bom, voltando então à nossa aula, especificamente nessa apresentação eu vou tratar sobre alergias. Tá? Nós temos um longo caminho aí pela frente, e aí a gente tem alguns materiais de apoio no ambiente virtual que vão apoiar vocês nessa caminhada. Tá? Tentar fazer a apresentação não ficar tão longa aqui para o vídeo não ser cansativo para vocês, mas vamos lá. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais alergias. Então vou comentar aqui sobre alergias respiratórias, alergias dermatológicas, a gente tem também alergia ocular, alergia alimentar e alergia a medicamentos. Essas são as principais alergias documentadas. E aí a gente tem a questão da nossa resposta imune, né? Em condições normais, a maior parte das células de defesa do corpo, elas estão voltadas para o exterior. Exterior, quando eu digo lúmen do intestino, ou interior do vaso sanguíneo, fora da membrana plasmática, né? Então, o sistema imunológico é a parte integrante da proteção humana contra doenças, mas os mecanismos imunológicos, normalmente protetores, às vezes podem causar reações prejudiciais ao hospedeiro. As alergias são relativamente comuns, né? A gente tem aí há mais de 50 anos que a prevalência de doenças alérgicas vem aumentando no mundo industrializado. Os fatores hereditários, eles são importantes, né? Como a história familiar. E os fatores ambientais também desempenham um papel muito importante no desenvolvimento de alergias. Então a gente tem dados da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, né, que traz aí alguns dados epidemiológicos que a rinite alérgica, ela nada mais nada menos afeta entre 10 a 30% da população mundial. A sensibilização no caso, mediado por anticorpos IgE, né, a sensibilização a proteínas estranhas no ambiente está presente em até 40% da população. Aproximadamente 13% das pessoas com 18 anos ou mais, né, apresentam sinusite também. E em até 50% dos indivíduos que experimentam uma reação alérgica, né, a insetos que é fatal, que vem a ser fatal, não tem histórico documentado de uma reação sistêmica anterior. Vejam aí a importância, né? Além disso, os medicamentos eles podem ser responsáveis por até 20% das mortes por anafilaxia, aquela reação super grave. 38,7%, então aproximadamente 40% das crianças alérgicas a alimentos têm históricos de reações graves. Aproximadamente 30% das crianças alérgicas a alimentos têm múltiplas alergias alimentares. E das crianças alérgicas a alimentos, o amendoim é o alérgeno mais prevalente, seguido pelo leite e depois pelos mariscos, né, os frutos do mar. Então, a alergia, né, ou a reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada que se desenvolve após a exposição a um determinado antígeno, né, uma substância estranha ao nosso organismo, e que ocorre em indivíduos suscetíveis, geneticamente, e previamente sensibilizados. A alergia é uma reação a substâncias que geralmente não são consideradas prejudiciais, tá? Então, algumas pessoas têm reações alérgicas a temperaturas quentes ou frias até, luz solar, outros estímulos físicos, como a fricção, né? Quando a gente esfrega muito ou acaricia vigorosamente a pele. Os alérgenos, né, são proteínas ou substâncias químicas comuns, geralmente de baixo peso molecular. E aí a gente tem aí como principais agentes que provocam alergia os ácaros e baratas, mofo, né, no caso os fungos,
epitélio e pelos de animais, né, como cães e gatos, esporos de fungos e pólens de flores. Por isso também a gente tem reações mais exacerbadas durante a primavera. Alimentos, né, e aí uma série de alimentos que causam reações importantes. E medicamentos. Assim, a alergia, ela normalmente caracterizada como hipersensibilidade, né? A gente tem aí reações de hipersensibilidade que são classificadas de uma forma assim, digamos, didática em 4 classes, em 4 tipos. Tá? Embora a gente já tenha novos estudos que tragam outras propostas de classificação. Tá? Porque as doenças elas podem apresentar, né, mais do que um tipo de mecanismo de reação de hipersensibilidade. Então, o tipo 1 e o tipo 4 estão aqui destacados, né, por trazer aí algumas doenças importantes como a rinite, a anafilaxia, a asma, dermatite de contato, que estão relacionadas aqui com a nossa aula, né? Então, as reações do tipo 1 são aquelas conhecidas como reações imediatas, tem como o mediador principal a IgE, né? A imunoglobulina E. E as reações do tipo 4, que são as reações de hipersensibilidade tardia, são mediadas pelas células T. A anafilaxia ou choque anafilático é uma reação alérgica muito grave que leva ao acometimento de todo o organismo. Tá? Leva a dificuldade de respiração, perda de consciência e algumas vezes leva à morte, né? Em alguns casos, quando não tratada imediatamente. E aí a gente tem uma série de manifestações da anafilaxia de acordo com os sistemas, né? Se ela tem uma manifestação sistêmica, a gente tem aqui alguns exemplos de manifestações de acordo com o sistema cutâneo, ocular, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico e outros, né? Então, a anafilaxia ela afeta mais comumente os sistemas cutâneo, respiratório, cardiovascular e gastrointestinal. Embora a gente veja aí a pele ou as mucosas sendo envolvidas em 80 a 90% dos casos. Mesmo assim, a maioria dos pacientes apresentam alguma combinação de manifestações, né, de sintomas. No entanto, por razões pouco compreendidas, as crianças podem apresentar mais comumente sintomas respiratórios, seguidos de sintomas cutâneos. Então, a observação tem que ser imediata, né? E a intervenção tem que ser imediata. Bom, isso daqui foi comentado antes. Em relação a uma dessas manifestações, né, na pele, que é a urticária, a gente tem a lesão na pele, cuja principal característica é a formação de urticas, né, ou pápulas, que são essas elevações circulares salientes, né, e bem demarcadas, circundadas por vergões vermelhos, que a gente chama ali de eritema, e inchaço, que também a gente pode chamar que a gente chama de edema, tá? Então, você passa a mão, você sente esse inchaço, você percebe essa diferença na pele. Claro, para a gente poder diferenciar algumas manifestações cutâneas, é importante que a gente saiba também nominar, né, essas manifestações. Então, tem algumas referências que trazem a diferença dessas manifestações de acordo com o diâmetro, o tamanho dessa manifestação, né? Então, aqui nesse caso, essa referência traz que é menor ou igual a 1 centímetro, mas também tem outras referências, como o professor Elvino Barros traz no seu livro Exame Clínico, ele traz que a diferenciação seria a partir de meio centímetro. Então, máculas seriam essas manchas menores que 1 centímetro nesse caso, entre 1 e meio centímetro, né, que são trazem essas pigmentações, né? Já
que a mancha ela tem que ser então um pouco maior. Então a gente acaba maior, então maior que 1 centímetro. Então a gente, a depender da extensão dessas manifestações, elas vão ter nomes diferentes, né? E aí a gente vai revisar isso daí, aliás, a gente vai discutir mais sobre isso quando a gente trabalhar a semiologia, né? A semiotécnica. Muito bem. O eritema, ele é caracterizado por um rubor na pele, ocasionado pela vasodilatação capilar. Então, no eritema, né, ele é vermelho, ele não é roxo. O eritema, se a gente faz uma compressão com uma lâmina de vidro, ele volta para a cor da pele, se você comprime, porque é uma vasodilatação capilar, né? Por outro lado, se a gente estivesse falando de equimose, né, que a gente tem um outro processo, aí já tem um extravasamento de sangue, um extravasamento de hemácias, né? Então, quando você faz essa compressão, você não percebe mais a vermelhidão. O prurido, né, que é conhecido como coceira, né, é uma sensação desconfortável e irritante que causa vontade de coçar, podendo afetar qualquer parte do corpo. Então, na anafilaxia, ele aparece em vários outros problemas, né, de saúde que estão relacionados com alergia. Então, quando a pessoa tem prurido, ela apresenta prurido, ela pode vir a depois apresentar escoriações que podem se tornar inflamadas, né? Tendo aí uma degradação cutânea e possivelmente infecções secundárias. Então, a gente precisa identificar esse sintoma e tratar ele justamente para evitar esses outros desfechos. Um outro sintoma muito presente é o angioedema, né? Na verdade, um sinal que aparece aqui, que é o inchaço, né, de partes moles, o inchaço dos lábios, de pálpebras, de língua e extremidades, tá? Então, a gente percebe bastante isso em reações de anafilaxia, né? E aí que vem a questão do edema, do angioedema da laringofaringe, né? Que pode obstruir as vias aéreas e os pacientes podem relatar dificuldade de respirar. E aí a gente pode perceber estridor ou rouquidão, né? O estridor é um som agudo de assobio, frequentemente ouvido ao inspirar o ar, tá? E a gente tem que cuidar porque o angioedema na laringofaringe pode ser fatal, né? Então, é necessário um tratamento rápido, né? Um encaminhamento para uma emergência, um serviço de emergência. E aí lá ele vai ser tratado, né? Seja com agonistas adrenérgicos, como por exemplo a epinefrina, né? A aplicação de adrenalina, antihistamínicos, antagonistas do receptor H2, né? Antagonistas do receptor de histamina, broncodilatadores, corticoides, agentes inotrópicos positivos, como por exemplo o glucagon, e vasopressores, tá? A dermatite atópica, né, ela é uma outra manifestação, um outro problema alérgico, né, que é caracterizado por um processo inflamatório na pele, com períodos alternados de melhor e pior. Os intervalos podem ser de meses ou anos entre uma crise e outra, mas alguns pacientes mantêm a doença crônica contínua, né? Cerca de 20% das crianças e 3% dos adultos são afetados pela dermatite atópica, uma doença que tem origem genética e é considerada crônica. Então, as principais características são pele seca, coceira intensa, que muitas vezes acabam resultando em feridas. Então, é mais comum na infância e cerca de 60% dos casos ocorrem no primeiro ano de vida. No bebê, no caso, as lesões predominam na face, como aí nessa imagem, né, nas bochechas, no pescoço, couro cabeludo e ocasionalmente no resto do corpo. Já em crianças maiores, adolescentes e adultos, a dermatite atópica atinge as dobras dos braços e das pernas, a face ali nas pálpebras e no pescoço. Essa doença assume uma forma mais leve em torno de 80% das crianças acometidas e 70% dos casos, a melhora gradual até o final da infância.
É importante ressaltar que a dermatite atópica não é contagiosa e ela está associada à asma e à rinite. Então, além de ter um fator hereditário que determina a permeabilidade, né, a secura ali da pele, a dermatite atópica ela pode ter vários desencadeantes, como por exemplo alimentos, aeroalérgenos, né, como os ácaros, fungos, os pelos de animais, epitélio também, perfume e suor. Então, vale destacar que a dermatite atópica, nesse caso, né, nesse quadro, os aspectos emocionais eles desempenham um importante papel, tanto funcionando como fator desencadeante como fator agravante, né, evoluindo para a autorreclusão dos pacientes. A pessoa sente vergonha e acaba se escondendo por não conseguir controlar, né, esse problema de saúde, que também é influenciado com questões emocionais, né? E aí a dermatite de contato, diferente da dermatite atópica, ela é uma reação inflamatória na pele que ocorre depois, né, da exposição a um agente que cause irritação ou alergia. Tá? Então, dermatite de contato ela também é conhecida como eczema de contato, né? Essa manifestação na pele, que é uma reação inflamatória na pele, né? E que, quando é irritativa, ela é causada por substâncias ácidas ou alcalinas, como por exemplo sabonetes, detergentes, solventes ou outras substâncias químicas, e também pode aparecer na primeira vez em que entra-se em contato com o agente causador, o que ocorre em um grande número de pessoas. Tá? As lesões da pele geralmente são restritas ao local do contato com essa substância química. A dermatite de contato alérgica ela surge após repetidas exposições a um produto ou substância. Então, depende de ações do sistema de defesa do organismo e, por esse motivo, ela pode demorar aí de meses a anos para ocorrer após o contato inicial. Tá? Então, essa forma de dermatite de contato aparece, em geral, pelo contato com produtos de uso diário. É frequente como perfumes, cremes hidratantes, esmalte de unha e medicamentos de uso tópico, entre outros. A gente tem aí alguns exemplos de imagens com dermatite de contato, né? Então, é importante a gente levar em consideração também, além da localização, né, que vai acometer essa dermatite, então a gente fazer essa investigação, verificar qual é a substância, enfim, o alérgeno que está envolvido, né? A dermatite de contato ela acaba sendo mais frequente em mulheres, né? E muito se vê por conta do uso de bijuterias que são produzidas com sulfato de níquel e cloreto de cobalto. E a dermatite de contato irritativa, ela também pode ser frequente em algumas profissões, né? Então tem um fator ocupacional, como por exemplo a de pedreiro, já que ele é exposto diariamente ao cimento, né? Que funciona aí como um fator desencadeante. Os sintomas não são imediatos, né? Ele pode ocorrer depois de algumas horas ou até alguns dias e são caracterizados por reações como vermelhidão, a gente falou do eritema, prurido, e às vezes formação de vesículas, bolinhas com água, né? Onde ocorreu o contato com o objeto causador da alergia. Então isso daí seria no caso uma reação alérgica, né? Uma dermatite de contato a um colar, a uma bijuteria, por exemplo. E aí qual é o objetivo terapêutico no tratamento das alergias, né? A maioria das alergias não pode ser curada, mas nem todas as pessoas apresentam sintomas graves, né? Contudo, a gente sabe que o tratamento para as alergias pode melhorar drasticamente a qualidade de vida de um paciente. Então, por isso, essa atenção especial aqui nessa disciplina. Tá? Então, como tratamentos, a gente tem a eliminação dos alérgenos sempre que possível. Essa é a principal
principal intervenção, né? Então a gente precisa identificar quais são esses alérgenos, conhecer a história clínica do paciente para poder orientar essa eliminação do contato com esses alérgenos, sempre que for possível. Se for alergia a pelo de cachorro, e você tem um cachorro e você não quer se desfazer desse cachorro, como é que a gente vai trabalhar então, né? E aí também como tratamento, opções farmacológicas, a gente tem bloqueadores dos receptores de histamina, H1 ou H2 até, corticoides, imunomoduladores e imunoterapia, tá? A imunoterapia específica, né, ela é definida como um tratamento de doenças alérgicas, realizada à base de uma vacina de alérgenos, tá? Os mesmos que causam a alergia em questão, quando a gente não tem condições de excluir, né, de eliminar o contato com esses alérgenos, tá? A gente, para poder excluir isso, a gente precisa saber ao que o indivíduo é alérgico, né? Então tem alguns testes que podem ser realizados, como por exemplo os testes cutâneos, teste in vitro, né, de IgE ou ambos, que podem ajudar aí a determinar qual é o estímulo que causa a alergia e a reação anafilática, porque esses testes são feitos para aumentar a segurança, né, do tratamento desse paciente. Então, testes para alergia alimentar, testes para alergia a medicamentos, né, e testes para causas de reações independentes de IgE. Aí a gente tem algumas imagens de testes cutâneos, tá? Tem também uma bibliografia recomendada no ambiente virtual, tratando sobre esse tema. E aí quando a gente fala sobre alergia alimentar, a gente está tratando de uma doença, né, que é consequente a uma resposta imunológica anômala, como todas as alergias, mas que ocorre após a ingestão ou contato com determinados alimentos. E aí, de acordo com os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, as reações adversas a alimentos, elas vão poder ser classificadas em imunológicas ou não imunológicas, tá? E aí as não imunológicas, vale ressaltar que aí a gente chama de intolerância alimentar, né? Elas dependem principalmente da substância ingerida, tá? Como, por exemplo, toxinas bacterianas ou que estão presentes em alimentos contaminados, ou das propriedades farmacológicas de determinadas substâncias que estão presentes em alimentos, como, por exemplo, a cafeína do café, né? A tiramina em queijos maturados. As reações adversas não imunológicas, elas podem ser desencadeadas também pela fermentação e efeito osmótico de carboidratos ingeridos e não absorvidos. E aí o exemplo clássico é a intolerância por má absorção à lactose. E a intolerância alimentar vai estar relacionado com a lactose, ok? Que é um carboidrato. A alergia alimentar ao leite vai estar relacionada às proteínas do leite, ok? Então, por isso o cuidado, né, com os derivados do leite. Então, as reações, a alergia alimentar é um termo utilizado para descrever reações adversas, né, a alimentos, sejam dependentes por mecanismos imunológicos mediados por anticorpos IgE ou não mediados por IgE ou mesmo mistas, tá? A gente tem também um documento sobre o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, né, que traz essa tabela aqui com algumas das manifestações, né, da alergia alimentar de acordo com o mecanismo imunológico envolvido, mediado por IgE e células mistas, e células, né, no caso misto, e não mediado por IgE. E aí a gente tem sintomas variados, né, como aqui resumido, como por exemplo vômitos, refluxo, cólicas intensas, sedação, né, aquela sensação de alimento parado na garganta, saciedade precoce, diarreia, constipação, pode ter obstrução nasal, coriza, né, o corrimento nasal, chiado,
chiado a gente diz ali a sibilância, dificuldade para respirar, né, a dispneia, tosse, urticária, dermatite atópica, coceira. No caso de crianças, a gente tem baixo ganho de peso e pode levar também um dos sintomas é a anafilaxia, né? E aí é importante a gente diferenciar, então, alergia de sensibilidade de intolerância, tá? Vocês deem uma olhadinha no material. 90% dos casos de alergia alimentar são ocasionados por apenas 8 alimentos. Então, a gente tem ovos, leite, até em primeiro lugar tá leite, depois ovos, peixe, crustáceos, castanhas, amendoim e trigo. Tá? Sendo que aí as reações a amendoim, castanhas, crustáceos, né, apresentam aí uma grande chance de levar a anafilaxia de uma forma bem abrupta. No caso do tratamento para reação alérgica a alimento, no caso de um tratamento para uma anafilaxia, né, aqui complementando ao que a gente já tinha falado um pouquinho antes, a gente precisa fazer, além da estrita eliminação do alérgeno alimentar, né, que é ofensivo na dieta, esse daí é o único tratamento comprovado contra a alergia alimentar. A gente tem aí também, né, o tratamento farmacológico, no caso emergencial da adrenalina autoinjetável, né? Então, depois que o indivíduo faz essa autoaplicação da adrenalina, né, da epinefrina, esse indivíduo tem que ir para um serviço de emergência. Além disso, a gente pode tratar com antihistamínicos, né, que podem aliviar parcialmente os sintomas da síndrome da alergia, né, oral e os sintomas cutâneos decorrentes de reações mediadas pela IgE. Mas os antihistamínicos não são capazes de bloquear as manifestações sistêmicas mais graves. Então, não é correto administrar, não é correto afirmar, né, que o uso de antihistamínicos pode prevenir o aparecimento de reações sistêmicas em pacientes que são sabidamente anafiláticos àquele alimento. Então, importante salientar que não adianta só ficar usando, né, o antihistamínico. Os corticoides sistêmicos, eles são geralmente eficazes, tá, para o tratamento das doenças crônicas, né, IgE mediadas ou mistas, como o caso da dermatite atópica, da asma, ou de doenças gastrointestinais não IgE mediadas, né, que sejam graves, como por exemplo a esofagite eosinofílica. O emprego de corticoides oral por curto prazo ele pode ser utilizado, tá, para reverter os sintomas inflamatórios graves, contudo, o uso prolongado está contraindicado. Então, aqui, corticoides sistêmicos por uso prolongado é contraindicado, tendo em vista os importantes efeitos adversos que essa classe de medicamentos ocasiona. Tá? Então, a gente tem aí como já tinha falado, o material de apoio, o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, né, que traz mais destrinchado alguns tratamentos emergentes, né, e imunomodulação, como por exemplo, prebióticos e probióticos, tá, que ainda carecem de evidências, né, como produtos para prevenção ou tratamento de alergia alimentar, mas tem estudos com eles, tem sido utilizado na prática clínica. A imunoterapia oral e a sublingual, né, é uma área que está em investigação bastante ativa, assim como o uso de imunobiológicos, como por exemplo o omalizumab. Tá? E aí, então, para o tratamento, né, para prevenção de crises e para evitar, né, que esse paciente venha a ter um choque anafilático, vai ser muito importante a educação em saúde, né? E aí a gente também teve uma regulamentação em 2015 da Anvisa, a RDC 26, que veio para contribuir também nessa educação do paciente, né? Que estabelece então os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergia, são esses 17 aí listados,
Tá? Então é obrigatório que todo produto que tenha a presença desses alimentos, que ele esteja descrito no seu rótulo. Então a gente vai trabalhar com esse paciente a leitura de rótulos, né? Então, as pessoas que ficam ali procurando não só nos produtos alimentícios, como também outros produtos de higiene, que também podem apresentar traços de alguns desses alimentos que o indivíduo tem alergia, né? E a gente tem alergia medicamentosa, tá? As reações de hipersensibilidade a fármacos são os efeitos adversos que os fármacos que clinicamente acabam se assemelhando aí às reações alérgicas, tá? E aí a gente tem também como material de apoio o Consenso Internacional em Alergia Medicamentosa, que traz como deve ser avaliado esse paciente, né? Colocando ali que é importante a gente fazer um histórico da farmacoterapia desse paciente, para que a gente possa ir realizar também um exame clínico, né? Então aí a importância da semiologia nesses processos todos de avaliação. No caso do tratamento da alergia medicamentosa, né, ele envolve a interrupção do medicamento que está causando a reação, né, assim como nos outros tratamentos. Outros medicamentos podem reduzir os sintomas de alergia, como por exemplo os antihistamínicos. Mas aí a gente tem que ficar bem esperto que em casos graves pode ser necessário a administração de broncodilatadores ou epinefrina, porque a gente viu ali também a grande possibilidade dos medicamentos levarem a uma anafilaxia, né? Bom, o que vocês acham que significa esse arqueiro aí com uma flecha apontada para ele, né? Que é o tal fogo amigo. Isso tem a ver com o nosso sistema imune quando a gente está em um processo alérgico, né? Aquilo que deveria nos proteger acaba nos agredindo. E aí, para aprofundar esses estudos, eu sugiro que vocês acessem o Coursera, o coursera.com, que ele tem um curso bem bacana, que fala dos fundamentos da imunologia, então a morte pelo fogo amigo, né? E aí por isso coloquei essa imagem, para que vocês possam aprofundar um pouco mais, caso tenha ficado aquelas dúvidas sobre como é que são mesmo essas reações de hipersensibilidade, que eu não me lembro mais, como é que são esses mecanismos. Então vocês conseguem se inscrever de graça nesse curso e fazer essa revisão, tá? De uma universidade bem conceituada. Então tá, gente, vamos para a próxima?